Obrigado, Raul. Boa tarde já. Cumprimento ao ministro Maior da Nóbrega pela bela exposição. A gente sempre aprende com ele, com os artigos, com os livros, com as falas, palestras. Aprendi muito hoje também. Cumprimentar ao meu querido amigo Adicélio, amigo já de longa data. Raul também, que já é amigo já da época do IPEA, né, Raul? Mais de 2 décadas. Então é sempre um prazer falar nesse fórum. Já falei algumas vezes. Já frequento desde a época do ministro Reis Veloso. Sempre era um prazer renovado toda vez que tinha um fórum. E falar um pouco, Raul, eu vou me concentrar nesse tema central de perspectivas da economia brasileira, que é o tema que você... claro que, a partir do claro, cada um olha o mundo do seu ponto de vista, né? Então, eu vou olhar do ponto de vista de quem está no estado do Ceará, e ao mesmo tempo de quem está no Instituto Rui Barbosa, que, como o Edcélio falou, que a gente chama a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas. A gente faz muitos eventos, muitas publicações, está sempre procurando participar do debate nacional de uma forma ou de outra. Então, vou falar um pouco sobre isso. Então, o primeiro ponto que eu acho é um pouco assim, olhar o Brasil de uma ótica de início positiva. Eu acho que a gente olhar assim, que a gente tem muita coisa boa, coisa interessante do Brasil. A gente tem um pouco essa mania de reclamar, mas o fato é que a gente olhar, por exemplo, olha, instituições, o ministro Maílson chamou a atenção disso, as instituições brasileiras têm funcionado muito bem, elas teve um verdadeiro teste de estresse agora nas eleições, né? E elas resistiram bem, as instituições, a justiça eleitoral, a justiça constitucional, o judiciário de uma forma geral, o Congresso, bem ou mal, apesar de todas as críticas que recebe, produziu muito, uma produção legislativa intensa nos últimos anos. Você tem uma nova lei de licitações, tem um novo marco de saneamento básico, tem uma lei do governo digital, enfim, uma série de leis que foram patrocinadas, modernas, leis afinadas, como que tem mais moderno no mundo, foi feito no Brasil ultimamente. Você tem um sistema educacional que, claro, precisa melhorar muito, mas que está todo montado, né? Desde o ensino fundamental, a universalização do ensino fundamental, até o ensino superior, curso de pós-graduação, de mestrado, doutorado, enfim, alguns são referência internacional, referência no mundo. Isso também é importante, a gente não pode ignorar isso, né? O sistema montado de pesquisa, CAPES, CNPq, enfim, precisa melhorar muito, claro, mas o Brasil é bem melhor do que a média latino-americana, dos países vizinhos e países de renda semelhante ao Brasil. A gente é competitivo em várias áreas, nessa área educacional. O sistema de saúde brasileiro, que precisa, claro, melhorar muito, precisa ser aperfeiçoado, mas o fato é que um sistema de saúde que deu respostas, você vê agora na pandemia, muita gente descobriu o SUS, então deu respostas satisfatórias, né? Atendeu todo mundo e conseguiu dar resposta. Depois a vacinação também começou de forma atrapalhada, né? O governo federal resistiu de início, havia uma série de dúvidas, mas depois veio o estado de São Paulo assumir a liderança, não é? O governo de São Paulo assumiu a liderança, fez a primeira vacina, o governo federal não quis ficar para trás, resolveu fazer também, depois comprou as vacinas todas, distribuiu, os estados distribuíram para os municípios aplicaram, assim, funcionou, todo mundo foi vacinado, quem quis ser vacinado foi vacinado, a cobertura foi muito ampla, comparável dos países mais avançados do mundo. Então, acho que o Brasil tem algumas coisas muito importantes. Agora, eu acho que o ponto aqui, o que precisa, quais são as preocupações, coisas que precisa melhorar muito no país. Acho que um ponto central, a gente não pode descurar disso, é o combate à pobreza. Esse é uma coisa a gente vê que andando todo mundo no Brasil inteiro, eu tenho rodado o Brasil todo, todos os estados, a pobreza aumentou drasticamente nos últimos anos. Esse Auxílio Brasil foi importante, que a gente já começa a ver diminuir nas ruas, nos semáforos, a quantidade de gente pedindo esmola com aquelas cartazes, não é? Isso já precisa melhorar. Então, esse é um tipo de política que precisa ser permanente, o combate à pobreza está na Constituição, não é um desejo de um governo, está na Constituição, a erradicação da pobreza, ela tem que ser realmente central, a gente não pode deixar isso de lado. Agora mesmo estou aqui no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, uma vista bonita, mas atrás, um campo que é o campo chama Campo de Santana, que é a Praça da República, não foi proclamada a República aqui, mas atrás morros e com ocupações irregulares, enfim, sem saneamento, coisas que todos nós conhecemos. Então, eu acho que isso não pode sair de forma nenhuma da agenda brasileira. Depois, acho que extremamente importante, o Raul tem sempre chamado a atenção para isso, talvez seja quem mais chama a atenção, essa retomada do investimento público. Claro que é fundamental. A gente tem um novo marco de saneamento, por exemplo,
que o Brasil, se a gente é razoável em algumas áreas, mas numa área que a gente que o Brasil é uma verdadeira tragédia, uma vergonha nacional, é a área de saneamento básico. Tem mais de 100 milhões de pessoas sem acesso a esgoto, né? E tem um novo marco de saneamento, uma lei recentíssima, que fala que até 2033, ou seja, há pouco mais de 10 anos, 11 anos, a gente vai ter que ter universalizado o saneamento do Brasil. Tem mais de 100 milhões de pessoas que não foram atingidas. Como sem investimento público? A estratégia da lei é assim, olha, o investimento privado vai atingir isso. Mas o investimento privado a gente sabe como é que funciona. O Raul é tão grande crítico disso, olha, sem investimento público é muito difícil a gente avançar, né? Investimento privado só vai ganhar dinheiro se tiver lucro, enfim, regras estados, uma série de fatores são necessários. É muito difícil a gente achar que vai universalizar contando só com investimento privado. O investimento público é tomado em várias áreas, inclusive saneamento público. Então, o Raul tem apontado que uma das fórmulas é a reforma previdenciária, né? Ele tem insistido muito nisso, acho que ele tem um ponto muito relevante que ele mostra com esses gráficos, esses dados todos, como isso é importante. Acho que também uma coisa importantíssima, que é muito desprezada no Brasil, mas precisa voltar à agenda com urgência, é a agenda da reforma do Estado, principalmente da reforma administrativa. Isso foi muito forte no Brasil nos anos 90, quem não lembra do, por exemplo, Brescia Pereira, existe até o livro branco da reforma do Estado, né? Existe o Ministério da Reforma Administrativa, naquela época se avançou muito em vários campos, isso foi praticamente abandonado no Brasil, a agenda da reforma administrativa, o Estado que atue melhor, que faça mais com menos recursos, né? Reengenharia do Estado, isso foi muito forte também nos Estados Unidos, lembra do Bill Clinton, liderava isso, reinventando o governo, saiu da agenda, acho que precisa voltar, um Estado melhor, um Estado mais eficiente, um Estado que funcione melhor, não necessariamente maior, mas mais eficiente. Então, a reforma me parece essencial. Outra agenda fundamental, que eu acho que o Brasil não pode, é uma grande vantagem comparativa que o Brasil tem, que a gente não pode abandonar, extremamente simpático para o mundo, e a gente tem uma liderança natural nesse campo, é a agenda ambiental. Né? Principalmente, em vários campos, mas principalmente nas energias renováveis. O ministro Maílson da Nóbrega falou sobre isso, mencionou. O Estado do Ceará agora tem liderado um grande esforço de produção de hidrogênio verde, né? Já vários memorandos de entendimento assinados com vários países, e se tudo der certo, parece que vai dar, está caminhando bem, isso vai modificar drasticamente a matriz energética até do Brasil, não apenas do Ceará e do Nordeste, mas do Brasil. É uma contribuição muito importante. E quem já estudou esse assunto, eu estudei um pouquinho, não basta o hidrogênio verde, ele tem que ser produzido de forma também verde, né? Então, é o hidrogênio verde, mas você precisa das usinas eólicas e da usina solar, no Ceará tem de sobra, né? Vento e usina solar, para produzir esse hidrogênio verde. Isso vai ter um impacto muito simpático do ponto de vista internacional. Quem andou na Europa, principalmente no norte da Europa, até o Axel também esteve lá, a gente esteve lá no IDI, na Noruega, em Oslo, agora neste ano, em maio, você quase não vê mais carro a diesel, né? Quase todos os veículos são já elétricos. Então, o hidrogênio verde tem um papel chave nisso, e o Brasil tem uma vantagem comparativa evidente nesse campo. Também estive lá em Barcelona recentemente, conversei até com o cônsul brasileiro lá, o embaixador Baena Soares, sobre isso. Ele tem feito uma série de iniciativas para promover o Brasil nesse campo, e é um interesse internacional da Europa nesse campo é enorme. Então, acho que isso pode ser uma das saídas nossas, né? Que é investimento privado, e ele tem um interesse imediato. E são bilhões, dezenas de bilhões de dólares, o último número que eu vi, eram dezenas de bilhões de dólares de investimento só no estado do Ceará nos próximos anos, nesse campo. E um campo, claro, para não falar, deixar de falar, óbvio, esse campo da agenda fiscal, que, claro, que continua extremamente relevante, e o ministro Maílson falou, o Raul também falou, ela é extremamente relevante e preocupante. Claro que para promover todas essas promessas que estão na campanha, continuar o teto, o Auxílio Brasil de R$600, também da forma que foi feito. Outro dia o Marcos Mendes escreveu um artigo sobre isso, acho que uns 2 ou 3 dias do Estado de São Paulo, ele mostra que além do Auxílio Brasil de R$600, a forma como foi feito, que o benefício é individual, acabou criando um incentivo para se criar várias unidades familiares. Então, o impacto acabou sendo muito maior do que era programado anteriormente, porque o incentivo foi dado um desenho, né? O desenho foi feito de forma errada. Então, para reformular isso,
vai ser difícil, claro, politicamente, depois que as pessoas se acostumam com isso, mas o fato é que é um dos pontos a ser feito. O limite de isenção do imposto de renda para R$ 5.000, que o presidente Lula falou, tenho visto na imprensa que isso vai ficar para o ano que vem, para 2024 só, né? Não vai ser em 2023, mas isso já é fonte de desgaste, já é promessa, é claro. Teto de gasto, Raul, claro que qualquer um que olha o teto de gasto, que acompanha as contas públicas no Brasil, sabe que o teto de gasto já era faz tempo, né? Um teto totalmente furado. Quando você tem um teto e conhece a literatura de regras fiscais, sabe que regra fiscal, quanto mais simples, melhor. Você começa a criar muitas válvulas de escape, ela começa a ficar muito sofisticada. Ah, isso exclui aquilo. Então, quer dizer, na prática, você permite interpretações criativas, permite válvula de escape demais, que ela, na prática, não funciona. Então, a mim me parece que o teto de gastos, na prática, ele já acabou e vai se caminhar para outro tipo de regra fiscal, talvez, e não para o que está aí. Então, me parece insustentável. Porque se você mantiver, mas com série de exceções, entendeu? Me parece muito relevante. Outra, para finalizar, eu acho que um ponto muito importante, você gosta muito de usar a expressão governos subnacionais, entes subnacionais. Eu acho que é um tema fundamental, isso do federalismo. E uma das primeiras coisas que a gente que defende o federalismo, defende a autonomia, é não usar o termo ente subnacional, governo subnacional. Usar governos regionais, governo estadual, governos municipais. Porque se a gente usa parece que a gente já entra senta à mesa numa posição inferior. Na verdade, o princípio do federalismo é que sentam à mesa na mesma posição, cada um com função, com competências distribuídas pela Constituição, mas o Estado não é inferior à União nesse sentido, né? A União não dá ordem, não tem hierarquia, ela coordena, ela dialoga, ela faz pacto. É isso que é a essência do federalismo. Então, melhorar o federalismo brasileiro é também fundamental. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, e eu acho que o ADCET chamou a atenção para isso, os tribunais de contas também têm tido um papel relevante. Todo o Brasil, mas no Ceará, para contar um exemplo, a gente criou aqui um monitor fiscal. Juntamos professores da universidade, professores da Universidade Federal do Ceará e de outras universidades, PhDs, muita gente com doutorado fora do Brasil, na Fundação Getúlio Vargas, gente do Ceará mesmo também, alguns, para monitorar as contas, junto com o técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para monitorar as contas públicas. E a gente faz, além de examinar o resultado das contas, faz projeções, faz alertas, simulações, cenários. Isso tem tido um impacto muito grande, inclusive na imprensa, no governo. O Tribunal de Contas tem tido um papel chave, assim, não apenas olhar para o passado, o que aconteceu, mas para alertar, para incentivar que as políticas públicas, nesse campo também, nas contas das finanças públicas, melhorem. Então é isso, eu vou concluir para dizer que a minha visão é otimista, claro, um otimismo preocupado, claro que o cenário internacional preocupa muito, né, como já foi mencionado, essa guerra Ucrânia-Rússia, a gente não sabe até onde vai, tem impactos significativos sobre o Brasil, o preço de combustíveis, outras questões geopolíticas estão acontecendo, muito relevantes, mas vejo também que há uma janela de oportunidades grande para o Brasil e vejo nessa área da matriz energética um caminho muito, muito auspicioso. Acho que a gente pode dar grandes frutos para o Brasil, inclusive na sua imagem internacional. É isso. Ok. Obrigado. Muito obrigado, Gilberto.